Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Então, hoje nós vamos começar a unidade 4, América 2, capítulo 3, Tensões e conflitos na América. Então, a partir de agora, nesse capítulo, nós vamos ver os principais conflitos, os principais pontos de tensões que acontecem em toda a América e o porquê que elas acontecem, tá? Então nós vamos ver aí, né, um bom exemplo disso é o que vem acontecendo nos últimos dias, principalmente com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, onde nós temos aí uma população em busca de igualdade, falando sobre a crueldade com que um rapaz negro foi tratado, vindo a óbito, né? Então fez toda uma população se orquestrar em torno de uma conscientização, em torno de reivindicação por direitos, né? Direitos humanos, direitos iguais. Então, assim, isso é muito forte, porque é um país que nós temos, assim, referência como desenvolvimento econômico e percebemos que ainda existe, sim, uma série de insatisfações, uma série de desigualdades acontecendo dentro desse país. Então, isso reforça pra gente que a questão de desenvolvimento, né, ela não é apenas econômica, então ela também tem que ser social. E de uma forma geral, na América, nós conseguimos perceber grande insatisfação das populações, né, nos seus diversos países com relação a essas grandes desigualdades sociais que acontecem. Né? Principalmente quando a gente vem aqui para a América do Sul, que nós temos países, vamos dizer, recém-democratizados, né? Ou seja, são uma democracia ainda muito recente, alguns não têm nem 30 anos de democracia, então é algo que ainda está se desenhando. Mas a gente consegue perceber que tem uma crescente conscientização da população. A população está mais consciente, ela está mais participativa, ela está mais engajada no que está acontecendo, então ela vem reivindicando cada vez mais a igualdade, cada vez mais os direitos para ela, né? Os direitos que são dela. Então, o que acontece? A gente consegue perceber em toda a América, tanto na América anglo-saxônica quanto na América Latina, mas isso está muito forte na América Latina, né, com relação a essa consciência da sua população. Então, assim, quando nós olhamos, né, por exemplo, o ano passado, 2019, que todo mundo fala, não, tomara que 2019 acabe, não aguento mais, é muita coisa, onde nós tivemos uma série de movimentos acontecendo em toda a América Latina, né? O Chile, que teve uma série de reivindicações com relação, começou com a população e o aumento do valor das passagens, que a passagem de ônibus no Chile é uma das mais caras do mundo, tá? Ela supera, sim, a do Brasil. Então, isso impacta diretamente na população mais pobre, né, que tem dificuldade de acesso. E a gente sabe que a economia do Chile ela ainda vinha, né, atrás da economia do Brasil. Então, isso é muito impactante na economia. E assim, começou com esse ponto, mas se reivindicou uma série de outros fatores que os governos eles vinham prometendo dar à sua população, mas não foram cumpridos. Então a população estava muito insatisfeita e foi para a rua realmente protestar porque ela queria os direitos garantidos, né? Então, assim, alguns não foram satisfatoriamente oferecidos à população, como principalmente acesso à educação, tá, gente? E acesso à infraestrutura. Foi uma das principais causas, assim, que levou o Chile, né, a uma onda de protestos, né? Então, foi muito forte, toca de recolher a população lá, protestos onde houveram, sim, essa questão de quebra-quebra, né? A gente sabe que isso acontece, infelizmente, mas enfim, é uma forma extrema que a população utiliza para chamar a atenção, né? Então, aconteceu sim, então a gente precisa comentar isso, que foi mostrar, né, realmente vamos dizer assim, a população completamente enfurecida porque os seus direitos básicos não estavam sendo atendidos, tá? Então, assim,
o Chile aconteceu, nós ficamos sabendo, né? Só que uma série de outros eventos aconteceram em outros países. O que impactou até diretamente no Brasil é o caso da Venezuela. Primeiro porque é um vizinho de fronteira diferente do Chile, né? O Chile não tem fronteira com o Brasil e a Venezuela tem o norte. Só que o que acontece? A Venezuela começou aí com relação à questão das eleições, né? Então nós tivemos um vice-presidente que assumiu o cargo e depois a população reelegeu. E nós tivemos uma série de problemas econômicos acontecendo, né? Como até mesmo desentendimentos aí com relação ao petróleo ligados aí aos Estados Unidos. Então isso enfraqueceu muito a economia da Venezuela. E aí o que acontece, né? Nós temos ali uma população que acabou se vendo à míngua, ou seja, a economia do país começou a moeda foi desvalorizando. Então, para você conseguir comprar um litro de leite, você pagava 1.000, digamos assim, por um litro de leite. E é claro que isso não tem como sustentar a família com um litro de leite, né? Então, tiveram escassez de recursos. Então, hospitais completamente zerados, porque os médicos eles não tinham nem o que fazer, porque não tinha material nenhum. Imagine assim o completo colapso. O médico ele só podia olhar e dar a própria consulta assim, falando para você, mas não tinha como fazer exame, não tinha linha, caso alguém, por exemplo, se cortasse, precisasse dar um pontinho. Não tinha. Então as pessoas começaram nesse desespero migrar aqui para o Brasil. Então, direto ali para a região norte do Brasil, né, ali em Roraima. Só que o governo brasileiro, ele acabou até assim, de certa forma, gerenciando bem isso. Por quê? Imagina, né, toda a população, muita parte da população da Venezuela vindo para um único estado, para pequenas cidades. Porque ali no norte do Brasil nós temos cidades muito pequenininhas. Então o que acontece? As cidades ficaram saturadas. E um detalhe muito importante, boa parte dessas pessoas venezuelanas que migraram para o Brasil, elas possuem qualificação para o mercado de trabalho. Então o governo brasileiro, numa medida de não, assim, uma medida não necessariamente de parceria, mas assim, humanitária, não mandou essa população de volta para a Venezuela e fez o que? Redistribuiu para outras regiões, principalmente para o Distrito Federal, onde assim havia uma necessidade aí de um determinado tipo de mão de obra e eles tinham essa qualificação. Então eles fizeram uma redistribuição aqui para o Sudeste, também vieram os venezuelanos. Então isso fez com que desse uma amenizada no impacto dessas pessoas que estavam desesperadas porque a economia estava literalmente entrando no colapso e elas, sem ter o que fazer, buscam uma solução que é o quê? Migrar. Mano, a gente tem, o nosso país não dá conta, o nosso governo não está dando conta, aí uma parte da população, né, se revoltou, eles fizeram protestos também, foram protestos violentos, mas no fim o próprio país não conseguia conter, né, enfim, foi realmente um cenário muito caótico. E por fim nós tivemos aí essa grande imigração. Detalhe que a Venezuela ela ainda busca se reerguer, tá? É claro que para uma economia de um país se reerguer, ela vai levar anos ali, né? E, gente, 5 anos é muita coisa. Então, assim, 5 anos é o que a economia precisa para dar uma respirada, 10 anos para dar uma modelada aí e o país conseguir trazer essas melhorias para a sua população, tá? Então, assim, de uma forma geral, os países aqui, eles têm muitos problemas, principalmente com relação à concentração de renda, né? Que é uma das insatisfações que nós conseguimos perceber aí, Brasil, Venezuela, até mesmo nos Estados Unidos, tá, gente? Então, o que acontece? Nós temos um pequeno grupo de pessoas com uma grande quantidade de dinheiro e nós vamos ter a maior parte da população que não vai estar aí participando nesses lucros. Então, o que acontece? A maior parte da população passa por dificuldades, tá? Então, quando a gente pensa até
coeficiente de Gini, que vai falar dessa distribuição de renda, a gente vai perceber uma desigualdade muito grande. O Brasil é um dos países que tem, assim, né, a maior desigualdade social do mundo, a concentração de renda no mundo. Quando a gente compara principalmente com o Canadá, que é aqui no Brasil, onde nós temos uma distribuição de renda muito mais igualitária do que aqui no Brasil. Ah, mas o Canadá é desenvolvido, mas se nós compararmos com o Haiti, por exemplo, o Haiti é um país extremamente pobre, mas assim, a distribuição de renda é muito mais igualitária do que acontece aqui no Brasil. Então é natural que nós tenhamos aqui no Brasil maior movimentos de insatisfação da sua população e que vai gerar uma série aí de descontentamentos. Falei do Chile que teve descontentamento com relação à passagem. No Brasil isso já ocorreu, né? Recuaram num determinado momento, mas depois as passagens voltaram a subir. Enfim, vários fatores estão atrelados à economia. E é claro que a população ela precisa cobrar isso, afinal de contas, em uma democracia, a população é que coloca os seus governantes, ela escolhe. Então, assim, ela precisa zelar para que esses governantes cumpram aquilo que foi prometido durante a campanha, né? Então, isso é um movimento que vai acontecer e nós temos aí uma série de conflitos instaurados no nosso continente. E é isso que nas próximas aulas nós vamos ver aqui com um pouco mais calma, tá? Já vimos alguns casos hoje, alguns países, alguns exemplos, e na próxima aula nós vamos ver mais alguns pontos de tensão, conflito. Hoje falamos um pouquinho mais da economia, tá? E dessa questão de desigualdade social, concentração de renda. Aproveitem, deem uma repesquisada aí no IDH, né? O coeficiente de Gini que eu falei aí, tá? Que mostram exatamente por que temos ainda muitos conflitos. Agora, na próxima semana, a gente vai vendo isso aí com um pouquinho mais de calma, vamos falar da parte social também. Tá bom, turma? Então, por hoje é só. Dei uma lida aí nas 2 primeiras páginas desse capítulo e até a próxima, tá bom? Até!